Olá, meu nome é Heloísa Torres e eu vou falar um pouco para vocês sobre a história da dança. Este vídeo faz parte de um trabalho que eu estou desenvolvendo para o método Balé Adulto, da Mônica Maia, e tem o apoio da Escola Gestos Balé, da qual eu faço parte enquanto aluna. O material teórico no qual me baseei, ele vem de um texto da Rosana van Langendonk, muito interessante e que a referência completa vem no final desta apresentação. Neste texto, ela traz uma cronologia da dança, então vai desde os primórdios até os tempos atuais. Ela parte então das danças primitivas, as danças milenares, a dança moderna, a neoclássica, a dança contemporânea. Partindo então das danças primitivas. As danças primitivas, elas eram executadas pelos homens das cavernas, e os seus movimentos eles ficavam registrados no que nós conhecemos como arte rupestre, ou seja, nas paredes das cavernas. Nos anos 9000 e 8000 a.C., nas eras paleolítica e mesolítica, nós tivemos então a dança diretamente relacionada à sobrevivência deste homem das cavernas, ficando também registrados nas mesmas paredes. Entre 6.500 anos antes de Cristo, nós tivemos o período neolítico, e neste período o homem deixa de ser nômade, ele passa a fixar residência em algum local e também passa a desenvolver a agricultura. E isso faz com que os rituais e oferendas acabem sendo na forma de dança, no sentido de festejar a terra, festejar o plantio desta mesma terra, a colheita e até mesmo a fertilidade dos rebanhos. Aqui alguns exemplos das nossas danças milenares, entrando em outro momento. E como danças milenares nós temos, por exemplo, 5.000 anos antes de Cristo, o Egito. Então, nessa época, as danças do Egito, elas tinham um caráter de sagrado. Elas eram executadas sempre homenageando os deuses egípcios. Também existiam ainda as danças profanas, mas elas eram, de certa forma, escondidas. Na Índia, 2.000 anos antes de Cristo, as danças elas tinham a intenção de invocar Shiva, que era o deus da dança. E o que é mais interessante é essa máxima que eles utilizavam: o corpo inteiro deve dançar. Já depois, um período mais à frente, na Grécia, nós tivemos os rituais religiosos ainda acontecendo, só que a gente tem um acréscimo das manifestações teatrais. Os cidadãos gregos acreditavam no poder das danças mágicas e usavam máscaras, dançando então para os seus deuses. A dança era muito valorizada, ela era considerada até um pilar para a educação do cidadão. Na Idade Média, de 476 a 1453, nós tivemos um período muito ruim, tanto para a dança quanto para as artes em geral, que foi o período, então, que nós chamamos de Idade das Trevas, né? Então, nesse momento, as manifestações culturais, corporais, elas foram proibidas, e a dança ela acabou ficando com esse vínculo ao pecado. Os teatros foram fechados e em poucos momentos a dança era ainda utilizada para as festas religiosas ou até também para algumas festas de colheita dos camponeses. Aqui uma representação de uma dança nesse período. Depois, nos séculos XI e XII, nós tivemos um período muito marcante, que foi o da peste negra. Então, a Europa ela foi assolada por muitas mortes e as pessoas elas dançavam freneticamente, tentando espantar a morte. Então, essa dança, este momento ficou muito conhecido como dança macabra ou dança da morte, como pode ser visto, então, também nessas figuras. 13 e 14, entre as danças executadas pela corte da Idade Média está a polonese, que era baseada em danças camponesas que eram realizadas na frente das igrejas e que depois, ao longo do tempo, ela vai ser inserida inclusive em alguns balés. A dança nessa época era quase que exclusivamente masculina, e nesse balé, ao longo do tempo, foram participando algumas damas da corte, formando o que hoje poderíamos chamar de um corpo de baile. Então seria como se fosse um primeiro corpo de baile, um grupo de bailarinos que realizavam movimentos iguais. Depois nós tivemos o Luís XIV, sendo extremamente importante para esse desenvolvimento da dança. Ele era um ótimo bailarino e ele criava personagens
que exaltavam, representavam a si como os deuses e heróis. Uma das suas aparições assim mais interessantes foi como Rei Sol, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. E esse personagem, à noite, ele derrotava as trevas e usava um traje cheio de plumas brancas. O mesmo Luís XIV, ele criou a companhia de danças com 20 bailarinos, para a famosa Ópera de Paris. Entre outras coisas, foi montado também, em 1786, o balé La Fille Malgardée, de um balé pantomima, no qual você usa gestos, expressões faciais, para trazer então aí muita dramaticidade ao balé. O século XIX, ele já traz a importância do balé romântico, Então o homem, ele deixa de ser a figura principal do balé e passa a ser um subalterno de uma certa forma. E a mulher, ela tem então a sua elevação nessa esfera sobre-humana. Aqui uma representação desse momento do balé em que nós podemos observar as roupas diferenciadas dentre os artistas que influenciaram a dança do século XIX, nós tivemos o Felipe Taglioni, que foi então um dos que popularizou o tutu ou titi, aquela saia que todas as bailarinas amam usar. O Carlo Blasi, que ele fundou a Academia de Dança de Milão. O poeta e crítico da Ópera de Paris, Théophile Gautier, que ele criou especificamente para Carlotta Grisi o balé Giselle, tão conhecido atualmente. Aqui algumas imagens do Titi Prato, tão popular. Nós tivemos então, após esse período, o balé na Rússia tendo uma grande importância, sendo a união do estilo nobre francês ao forte virtuosíssimo italiano, dando então a origem a esse balé mais vital e adequado então ao temperamento e ao físico dos bailarinos russos. A Escola Imperial de Dança de Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, abarcava aí grandes mestres como o francês Maurice Petipa, o italiano Enrico Cecchetti, entre outros. Aqui uma cena do espetáculo, o Lago dos Cisnes, que é tão conhecido e tão popularizado. Já o século XX, ele traz então um tempo de progresso, de descobertas científicas, de rapidez. E nós tivemos 3 grandes pesquisadores, de uma certa forma, da arte do corpo, tendo então um destaque: o François Delsarte, o Émile Jacques Dalcroze e o Rudolf Laban. Já o período da dança moderna, nós temos que neste período o que separa o clássico do moderno não é só a técnica, mas também o pensamento. O embrião da dança moderna é então associado à estadunidense Isadora Duncan, mas assim, a gente costuma dizer que nasceu entre 2 países, entre Estados Unidos e também a Alemanha. Depois, com a dança neoclássica, nós tivemos alguns expoentes, como a bailarina e coreógrafa Marie Rambert, que fundou em Londres sua própria companhia, também alimentando o balé Royal. Nós tivemos na França Roland Petit e Maurice Benjart. Aqui algumas cenas do que seriam essa nova modalidade, digamos assim, de dança. Depois nós tivemos ali um período na década de 40 e 50 de transição para a dança contemporânea, em que alguns coreógrafos eles passavam a questionar o modo de se constituir a dança. E daí a dança contemporânea. A dança contemporânea, o que ela tem mais interessante é que ela não impõe modelos rígidos. Os corpos dos artistas, eles não têm que seguir um padrão pré-estabelecido. Então, gordo, magro, alto, baixo, não importa. Então, todo mundo pode incorporar os novos movimentos e dançar de uma forma mais livre. É uma desconstrução do que seria o clássico. Aqui um exemplo de uma dançarina. Na segunda metade do século XX, a dança contemporânea ela ganha estabilidade não só nos países em que ela nasceu, mas nos Estados Unidos e Alemanha, mas França, Inglaterra e principalmente no Brasil. Então ela tem um gestual violento, de choque, de explosão, e é o reflexo então dessas imagens mesmo contemporâneas que são expostas aí pela mídia. Então é como se fosse uma nova dança, e que teve assim, principalmente nos anos 80,
grande explosão, principalmente aqui no Brasil. Aqui, como eu disse para vocês, as referências que foram utilizadas, não só o texto da Rosana, mas também os direitos autorais das imagens, os sites consultados. E eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno histórico da dança. Existem muitas outras coisas que poderíamos ficar aqui falando sobre a história da dança, mas eu me restringi aos pontos principais para trazer um pouquinho esse universo para vocês. Obrigada, até a próxima!